E aí, vida, tudo bem? Eu sou a Giovana, esse é o Mar em Letras, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês os livros que mais me fizeram chorar, que mais me emocionaram, que mais me fizeram sofrer. Eu separei alguns livros de todos que eu li ultimamente, que eu fiz releituras, e eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre cada um deles e por que eles me fizeram sofrer tanto. Então, se você quer saber quais foram esses livros, continua assistindo esse vídeo. Bom, antes de eu pegar o primeiro livro pra mostrar pra vocês, eu queria dizer que as minhas motivações pra esse vídeo foram por causa de um livro específico. O livro que de longe foi o que mais me fez sofrer na minha vida inteira. E depois da leitura dele, eu tive essa ideia de fazer esse vídeo. E eu espero muito que vocês gostem dessa proposta. É lógico que esse vídeo aqui não é para estimular que você leia livros que te façam sofrer, mas eles são todos livros favoritos para mim, que me ensinaram bastante coisa. E eu selecionei eles por isso, porque além deles emocionarem, eles também ensinam algo e são simplesmente leituras incríveis. É lógico que tem vários gêneros literários, várias abordagens diferentes, então eu tenho certeza que você vai achar algum gênero, algum livro aqui que talvez você se identifique, talvez você goste. Então vamos lá. O primeiro livro que eu vou mostrar todo mundo conhece, que é A Culpa das Estrelas, do John Gray. A Culpa das Estrelas eu li em 2013, 2014, por aí, pela primeira vez. E eu sofri muito com esse livro. É lógico que é meio clichê, meio previsível, porque ele conta a história de uma menina, a Hazel, e o Augustus Walters, esse casal. Os dois sofrem de doenças muito sérias, graves. E eu acho que a maioria de vocês conhece esse livro. E eu coloquei ele aqui mais como uma menção honrosa, porque na minha adolescência eu não lembro de ter chorado tanto num livro quanto eu chorei com esse. Talvez com o Diário de Anne Frank, mas eu escolhi não colocar o Diário de Anne Frank aqui porque eu não queria trazer essa temática para esse vídeo. Talvez em outro vídeo eu traga abordando mais esse tema em si. Mas enfim, na minha adolescência, A Culpa das Estrelas teve grande parte nesse sofrimento juvenil e eu sei que na de muitos de vocês também. Então se você leu A Culpa das Estrelas e você também chorou, sofreu muito, comenta aí pra eu saber. E agora eu trouxe um livro que fala sobre uma temática muito importante e o melhor de tudo é que é sob os olhos de uma criança. A Scout, ela narra esse livro a partir dos 6 anos de idade dela e a gente vê ela crescendo um pouquinho, a gente vê grandes partes da infância dela mesmo e de várias questões importantes que vão acontecer. E principalmente preconceito racial é discutido nesse livro, é abordado e visto pela criança, uma menina branca que vive em uma sociedade com uma segregação racial absurda e é muito tocante, é um livro que me fez sofrer bastante. E ele tá aqui, ó, O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro, ele é sensacional, eu recomendo pra todo mundo. Ele foi a minha primeira leitura desse ano, como eu já disse, e assim, impecável mesmo, de verdade. Foi um livro, assim, que me fez ficar um bom tempo refletindo, e eu falei assim, nossa, acertei em cheio a primeira leitura do ano, porque é aquele livro que, geralmente eu escolho a minha primeira leitura do ano pra marcar mesmo, e com certeza marcou demais, e eu recomendo muito pra vocês. E antes da gente ir pro próximo sofrimento da vez, já deixa seu like se você tá gostando desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações para você não perder nada do que eu posto por aqui. E se você tem alguma sugestão de algum tema que você queira ver aqui no canal, de algum livro que você queira que eu traga a resenha, ou qualquer outra coisa, qualquer tema relacionado à literatura, livros, vestibular, o que vocês quiserem, é só vocês comentarem aí e me pedirem que eu traga com todo amor e carinho. E eu vou anotando todas as sugestões de vocês, eu amo quando vocês dão sugestão. Então, deixa sua sugestão aí embaixo nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Fora dos livros com temática mais pesada e tal, eu separei alguns livros que eu tenho um apego emocional. Assim como é A Culpa das Estrelas, eu selecionei algumas fantasias que eu amo muito e que fizeram parte da minha infância, da minha pré-adolescência, e que eu reli depois de mais velha. Por exemplo, esse ano eu reli As Crônicas de Nárnia e eu selecionei, então, A Última Batalha, que é a última das crônicas, né, o último livro. E eu choro tanto quando esse livro acaba. Ele não termina de uma forma triste, gente. É lógico que é melancólico em alguns momentos, mas pra mim parece que eu tô perdendo toda a minha infância quando eu termino esse livro. Eu fico muito emocionada. Eu fiz até uma coisa imperdoável nesse livro, porque eu tava sem marcador e eu fiz várias dobrinhas nas páginas. De tanto que eu ficava assim, meu Deus, que incrível, que maravilhoso, que delícia reler isso aqui. Eu tenho aquela edição que é o volume único, que são as 7 crônicas juntas, mas eu adoro essa edição que eles são eles sozinhos. E então eu escolhi esse aqui porque é a crônica que mais me fez chorar. Mas eu sempre choro com as crônicas de Nárnia porque eu tenho um apego emocional, uma memória afetiva muito grande, porque eu cresci vendo os filmes, eu cresci lendo os livros, foi um dos primeiros livros grandes, assim, que eu li, que eu tive vontade de ler. É um universo fantástico, maravilhoso e que é muito emocionante, vale muito a pena a leitura. É uma fantasia que eu recomendo pra todo mundo, em qualquer idade, em qualquer período. Tem resenha aqui no canal, vou deixar aqui no card pra vocês.
leiam esse livro, de verdade. Só um adendo aqui que eu esqueci de mencionar, mas As Crônicas de Nárnia foram escritas pelo C.S. Lewis, que é um dos meus autores favoritos da vida, e eu não podia deixar de citar ele aqui, porque ele foi responsável por escrever um dos meus livros favoritos, né? Então, tinha que falar pelo menos o nome dele. Bom, e eu disse que eu recomendava todos os livros aqui para serem lidos, mas alguns deles possuem gatilhos muito fortes, que é o caso de O Colecionador, de John Fowles. Mas como eu tô falando aqui sobre livros que me emocionaram, que me fizeram chorar muito, eu não podia deixar de citar esse. Eu li ele no ano passado, 2020, e ele é uma edição linda da Dark Side, mas o que ele tem de lindo, ele também tem de agonizante. É um livro muito bem desenvolvido, é um livro que perturba mesmo a gente. A gente tem, então, o Clegg e a Miranda, e esse livro, ele é muito bem escrito, ele é muito marcante. Tem muitas pessoas que não gostam dele, mas mesmo que a pessoa não goste, as discussões que esse livro tem sobre arte são muito, muito incríveis. Elas podem chegar a ser maçantes um pouco, dependendo do que você está acostumado a ler, mas é uma coisa, assim, bem profunda. Retrata de uma maneira muito bem feita a questão de um psicopata, de um sociopata, de como funciona essa mente. E, assim, é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito pesado. Por isso ele me fez chorar tanto, por isso que foi um livro tão emocionante. Porque ele é um livro realmente que não é leve, não é um livro que ele vai fazer você chorar porque morreu um personagem. É um livro, assim, aterrorizante mesmo, que vai deixar você pensando em mil coisas, ficando preocupado. Então, se você já tem algum histórico de não se dar bem com essas coisas, não leia esse livro, tá? Porque esse livro ele é realmente muito pesado, mas se você gosta desse tipo de literatura, eu recomendo pra você, porque é um livro muito, muito bom mesmo. E voltando para as fantasias que eu amei, que fizeram parte da minha infância para adolescência, Harry Potter e a Ordem da Fênix, da J.K. Rowling. Eu amo esse livro, amo de paixão toda a saga, os 7 livros, mas esse aqui foi de longe o que mais me fez chorar. Chorei também bastante com o último, mas eu gosto muito do desenvolvimento do protagonista nesse. E eu sofri junto com o Harry em todos os momentos, em todo o desenvolvimento dele. Eu reli ano passado e eu cheguei à conclusão de que, pra mim, esse é o mais triste da saga. O que mais me causa uma sensação de conexão com o personagem, sabe? Então foi muito impactante pra mim esse livro. Sofri muito junto com o Harry. Eu acho que todo mundo, se você não leu ou se você não viu o filme, pula esses 20 segundos de vídeo. Assim, gente, quando o Sirius morre nesse livro, é a coisa mais triste do mundo pra mim. Eu choro, eu fecho o livro e eu fico uns 10 minutos chorando e sem entender o que tá acontecendo, sabe? Mesmo que eu já saiba o que vai acontecer e tal, quando você tá lendo a cena, quando acontece tudo e você vê que podia ter sido evitado de diversas formas, é muito, muito triste. Então, assim como Narnia, eu escolhi o que mais me fez sofrer de toda a saga e definitivamente a Ordem da Fênix me fez sofrer demais. Bom, e agora eu vou falar de um romance que ele fala de um assunto muito importante, que é a violência doméstica. É um livro muito incrível de uma autora maravilhosa, que eu acho que a maioria de vocês conhece, que é a Colleen Hoover, e eu tô falando de É Assim Que Acaba. É Assim Que Acaba, ele não me fez chorar tanto durante o livro em si. No final, bastante, mas a autora, ela tem uma conexão muito grande com esse livro. E saber disso e ler as notas finais dela foi uma coisa muito impactante pra mim e que fez com que toda a história fizesse muito sentido. Já fez muito sentido só da história em si, mas ver a conexão da autora com o que se passava no livro foi, assim, sensacional, muito emocionante mesmo. Esse livro ajuda a gente a desenvolver uma relação crítica com a violência doméstica e de como acontece, como a gente às vezes pensa de uma certa forma e é de outra. Tem resenha dele que também vou deixar o card, porque eu gosto demais desse livro e ele com certeza foi um dos que mais me emocionou assim mesmo. Eu não chorei rios com ele, mas ele foi realmente muito emocionante. E eu chorei também, chorei bastante, mas foi mais no final, não tanto quanto as minhas amigas que leram junto comigo, que eu li ele no meu clube de leitura. Mas ainda assim foi muito sofrido. E antes da gente ir pro pior de todos, eu escolhi um livro que é muito chocante e é muito triste, é muito desolador, dá desespero também, que é Precisamos Falar Sobre o Kevin, da Lionel Shriver. Esse livro aqui, ele vai contar a história de uma mãe que narra a sua vida antes, durante e depois do momento em que o seu filho, o Kevin, ele comete uma atrocidade, ele comete um crime e a mãe vai narrando através de cartas todas as memórias dela, tudo que foi acontecendo, como eu disse, nessa linha de tempo antes, durante e depois. E é muito pesado, é muito impactante, é muito envolvente.
o jeito que ela coloca as coisas. É um livro cansativo de ser lido, mas ao mesmo tempo que é impossível você não chorar, você não se colocar no lugar daquela mãe, narrando, dela contando as histórias, dela falando do filho dela, do marido dela, de tudo que aconteceu, de como ela era tratada pelas pessoas depois do que aconteceu. É sensacional mesmo. Foi um livro que, nossa, eu demorei um tempo pra ler, pra digerir ele. Sensacional e muito, muito impactante mesmo. Esse tem muitos gatilhos, tá? Assim como o Colecionador. Então, um alerta pra quem for ler, tá? Por último, mas não menos importante, o livro que fez com que eu tivesse a ideia desse vídeo, de tanto que eu sofri, de tanto que ele fez com que eu me emocionasse, com que eu refletisse, Uma Vida Pequena, da Hana Yanagihara. Gente, que livro! A história vai contar pra gente sobre o amor fraternal, sobre 4 amigos, o JB, o Malcolm, que não tem tanto destaque quanto o William e o Jude, e é simplesmente incrível. O Jude, ele é um personagem, eu nunca vi um personagem tão desenvolvido, tão incrível, tão uau! Nossa, a escrita dessa autora é uma das coisas mais sensacionais, é assombroso até, de tão bom, de tão bem feito, de tão minucioso, de tão desesperador, o tanto que esse livro é impossível você ler ele, você não refletir e você não entrar em simultâneas crises existenciais. É um livro assim que eu não tenho palavras ainda, eu não consegui gravar uma resenha dele porque eu ainda não tive a capacidade de sentar e pensar o que eu achei tanto desse livro. Eu só sei que esse livro, ele é muito sofrido. Dá pra gente ver pela capa já isso, né? E ele é muito sofrido. Pouca marcação eu fiz, né? Pouca marcação. E assim, ele é sensacional, mas ele é muito pesado. Muito, muito sofrido. Muito sofrido. Nossa, eu não sei nem explicar pra vocês o quanto esse livro, ele é arrebatador. Ele descreve realmente um sofrimento inimaginável e que eu agradeço muito por nunca ter passado por algo da mesma forma que um personagem desse livro passou. É uma leitura, assim, que é aquela coisa que eu gostaria que as pessoas aprendessem os valores, refletissem sobre o que é exposto no livro, mas eu não queria que ninguém lesse ele, porque ele deixa você numa bad, deixa você tão, assim, sei lá, sabe, meio mal, meio pensando sem parar nele. É uma coisa de outro mundo mesmo, uma coisa que fazia muito tempo que eu não tinha sentido com o livro, e eu acho que eu nunca senti algo tanto, assim, avassalador, sabe? Eu vou trazer a resenha dele, eu tô precisando absorver mais esse livro, mas eu vou trazer e vai ser, com certeza, uma das resenhas mais especiais que eu já vou ter trazido aqui pro canal. E com certeza esse livro, ele rendeu muitas lágrimas, muita reflexão e muita gratidão por ter a oportunidade de ler, mesmo que tenha sido tão difícil. Então, Uma Vida Pequena, ou A Little Life, é simplesmente o livro mais triste, mais emocionante, mais avassalador que eu já li. Vai entrar para os meus favoritos desse ano, mas é aquele favorito que eu não sei se eu recomendo, porque é realmente muito desgastante. Muito, muito, muito mesmo. Bom, gente, eu não destrinchei muito para você ter a oportunidade de pesquisar mais sobre esses livros depois. São leituras pesadas, na maioria, mas segundo a proposta do vídeo, quero mostrar, contar para vocês os livros que mais me emocionaram, que mais me fizeram chorar. Tá aqui eles. Tem diversos outros, mas eu acho que esses daqui são importantes e eu escolhi eles ou por um apego sentimental, ou por toda a bagagem que o livro traz dentro dele, nos personagens, na narrativa, enfim. Esses foram os escolhidos e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem resenha de algum desses livros que ainda não estiver disponível aqui no canal, deixa aí nos comentários, que daí eu trago pra vocês bonitinho a resenha, contando minhas opiniões e fazendo um prefácio bem legal pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscrever se você ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo, toda quarta e sábado às 6 horas da tarde. Um beijo, gente!